falar aqui um bocadinho de saúde mental e desigualdade de género, que também é todo um campeonato. Porque tenho aqui um estudo que foi feito com 3.000 profissionais de saúde mental e que revelava que 68%, que é uma fatia gigante, avaliam de forma diferente os sintomas de ansiedade e depressão consoante o género. Surpreendentemente, mesmo as profissionais mulheres desvalorizam as queixas de pacientes do sexo feminino, considerando-as exageradas, que é como quem diz, histéricas, não é? Enquanto valorizam os mesmos sintomas em homens. Isto surpreende ou não? Sim e não. Então vá, explica-nos tudo. Essa questão ia colocar, falarmos de ansiedade, podíamos falar de outra perturbação do humor, que é a depressão. De facto, é muito mais, em termos de prevalência, muito mais na mulher, e o que acontece é que a grande diferença, enquanto na mulher há sintomas muito mais externalizantes, não é? Algo que é visto, o choro, o homem o que faz, até por uma questão de crença, é isolar-se e fim. Isto pode ser enviesado. Agora, o que nós sabemos, efetivamente, é que em termos de género, a mulher tem muito mais respostas a estas internalizantes, não é? E o homem é mais nos comportamentos de risco. Por exemplo, o abuso de substâncias. Muitas vezes o que é um mecanismo de fuga, um escape, para, no caso do sintoma ansioso, eu vou recorrer a uma alguma ajuda coisa externa. que me deixe numb, não é? A mulher acaba por ser, muitas vezes, prejudicada por um senhor fabuloso da psicologia, que era Freud, que falava da histeria, não é? Que a histeria muitas vezes se manifestava com estes comportamentos. E muitos deles, quem souber disto, eram comportamentos de foro sexual. Eu acho que as mulheres com os mood swings, precisamente da menstruação, eu acho que há um pequeno treino, porque nós com 13 anos ou 11 anos ou o que for, começamos a chorar do nada e é tipo... Portanto, há um treino destes mood swings e nós compreendemos esses mood swings e arranjamos ferramentas. Eu acho que é muito mais assustador para um homem e por isso é que as taxas de suicídio masculinas são muito mais altas, porque os homens, perante o obstáculo, ou a falha ou a frustração, não têm ferramentas para... E nós, lá está, não estamos aqui só para dizer as mulheres são muito fortes e tal. Vocês homens também passam por coisas muito lixadas com homens, essa. cai muito o estereótipo. A maior causa e o maior fator é o próprio estigma. Porque é como se eu estivesse a encher um balão e o balão vai enchendo e a mulher acaba por pedir ajuda quando o balão está a meio e o homem não. O homem rebenta. É que nem sequer pede ajuda quando ele está ali bem. Não, nós não podemos pedir ajuda no final da linha. Nós temos que pedir ajuda no início. Por isso é que é importante saber os sintomas, os sinais, reconhecer isto, ao ponto de vista do meu comportamento, o que é que eu estou a mudar, e reconhecer que, de facto, isto pode ser um pedido de ajuda. Porque se eu espero até ao headline, a máquina vai partir. Eu trabalho numa ULS, que tem um meio mais rural, e é curioso, porque falamos de uma diferença de 20 km, 40 km do Porto, portanto, é aqui ao lado. E é incrível ver o poder destas crenças, o poder deste estigma que ainda está e que eu tenho 95% de mulheres em consulta e o homem, quando vai lá, são situações graves, porque são as de última linha. Estas desigualdades, estes estigmas que nos acompanham com base, bem simplesmente, no sexo ou no género que nós temos, afetam a nossa qualidade de vida? Muito. A nossa personalidade é moldada por 3 grandes pontos. Primeiro, temos um temperamento inato. Depois temos aqui as questões do modelo de educação. Pais, professores. E reparem, se neste ponto já tivermos estigma, então mais um ponto. E depois temos as questões do ambiente, onde eu cresço, o meu contexto. Se houver estigma, é mais um ponto. Portanto, temos aqui 2 fatores enormes que vão contribuir, que se não houver aqui uma sensação... O que nós fazemos aqui, não é? Falar sobre isto, desmistificarmos estas crenças, trabalharmos nelas. A mulher... Quando eu quero fazer uma marcação de uma consulta, eu tenho que jogar com tudo. Tudo. Disponibilidade dela, do patrão que não a deixa ir à consulta, do homem que não a permite ir à consulta, do papel de mulher, do papel de filho... Isso ainda existe em Portugal? O homem que não deixa a mulher ir à consulta? Querem que eu minta? Não, aqui estamos pela verdade só. Infelizmente existe. Eu gosto muito daquela parte dos homens, quando as mulheres normalmente vão a consultas de psicologia, começam a definir limites. É uma das coisas principais que um psicólogo faz. Necessidades, limites, tudo, não é? Dizer as suas coisas. E os homens têm muito uma coisa assim, malta mais, a dizer, então mas agora estás com a mania que agora não podes fazer isto ou deixar de fazer aquilo, não sei o quê. Já não vais para esse... Isso existe. Existe e depois olha lá o que tu vais contar. Olha logo que tu vais contar. E depois outra coisa curiosa que também tem acontecido
E para além do homem querer saber, é muitas vezes personalizar para o psicólogo, não é? Quer dizer, eu começo a trabalhar com uma vítima, por exemplo, não é? E ela chega a um ponto e diz: "Epá, doutor, você tem razão, já chega." E ele: "Pois, foi o psicólogo que te disse para tu te saís de mim. Foi o psicólogo que disse para tu te divorciares." Bom, convém desmistificar, falamos logo na primeira consulta o papel do psicólogo. O psicólogo não dá conselhos. Não dá conselhos. Eu vou ao cabeleireiro, fui ontem para vir para aqui, e ele dá-me conselhos. Okay? Porque o conselho é baseado na experiência subjetiva da pessoa. O psicólogo não dá conselhos. O psicólogo não vai dizer o que é que esta pessoa, e vamos falar da mulher que estava a falar, que se vai separar. O psicólogo não vai fazer isso. Nenhum psicólogo que cumpra o código de ética da ordem não vai dizer o que é que ela deve fazer ou não. Mas, naturalmente, se nós trabalharmos aqui no empoderamento da mulher e dizemos assim: "Opá, já chega. Eu tinha uma senhora que era queimada com água todos os dias. Já chega. Já chega." O que temos visto mais em termos de estigma, sem dúvida, e na minha consulta em particular, porque é uma consulta onde, por norma, nunca ninguém me entrou na consulta muito feliz a dizer: "Eu ganhei Euromilhões", portanto, são sempre questões muito sensíveis e muito frágeis, é que o homem não pode chorar, o homem não pode estar triste. Está bem? Um homem com depressão numa empresa é terrível. Tu não vai lá, opa, tens é que sair de casa, anda lá. E isto o que leva a fazer com que as pessoas não procurem ajuda. Não. Temos um longo Eu trabalho muito caminho na área a do percorrer. luto, e quem me conhece sabe, e eu vejo muito isto, que é a mulher o que faz perante uma situação de luto é chorar, entrar numa fase depressiva, reorganizar-se, portanto pede-nos consulta, e o homem o que nos pede muitas vezes é: "Doutor, ajude-me só a tratar destas coisas logísticas, não é? Tratar do caixão, tratar..." Portanto, o homem, para se refugiar desta dor, o que faz muitas vezes É ser prático. É ser prático, é cuidar das coisas que são necessárias fazer. Pagar o funeral e vamos Lá está, carregar o ser o caixão. provedor. Não é? Porquê? Porque consegue canalizar esta emoção para uma tarefa em que, por norma, muitas vezes exige força para carregar o caixão. E eles fazem mesmo isto, é o gosto deles, não é? Porquê? Porque muitas vezes estão a esconder uma dor emocional.